10 horas e 7 minutos, 10 e 7. Deputado Federal Coronel Tadeu, pronto para conversar mais uma vez conosco. Coronel, mais uma vez seja bem-vindo, está em casa por aqui. Uma ótima quarta-feira para o senhor, Coronel. Obrigado. Quarta-feira estou em São Paulo, Pitoli, e para registrar que ontem foi um dia maravilhoso aqui em São Paulo, viu, na frente do Comando Militar do Sudeste. Os brasileiros, como você mesmo disse, estimulados pelos caminhoneiros, foram às ruas e fizeram as suas manifestações. O dia ficou muito bonito aqui ontem na região do Ibirapuera. Coronel, mas é incrível imaginar que redes de televisão, portais de notícias ignoraram, Coronel, como se nada estivesse acontecendo Brasil afora. É incrível, né, Coronel? Não, ignoraram não, eles atacaram. Ontem eu estava vendo a Bandeirantes, a manchete que a Bandeirantes colocou, Pitoli, ontem foi que bolsonaristas radicais pregaram um golpe nas suas manifestações. E a Globo foi nessa mesma linha editorial. E quando a gente vê aquelas pessoas todas reunidas lá lutando para que o comunismo não seja implantado no país, a gente fica maravilhado, eu fico demais agradecido de ver toda essa população. E olha, Pitoli, eu vou fazer um registro aqui. O que tem de gente que ouve você na manifestação do Ibirapuera é um negócio impressionante. Que legal. E eles acabaram me reconhecendo porque eu tenho feito as entrevistas aqui pelo Zoom, né? Então o Zoom ele permite as pessoas me verem, né? Então eu era muito facilmente reconhecido. E olha que carinho que essas pessoas têm aí com o seu programa, com o seu jornalismo, com o seu profissionalismo em dar as notícias, viu? Que alegria. Pode ter certeza que deve ter muita gente nesse momento lá no acampamento, daqui a pouco eu vou para lá novamente. Tem muita gente que lhe aprecia muito. Parabéns, viu, Pitoli? Obrigado, Coronel. Leva um abraço a todos esses, assim que abordado ali for, leva o nosso abraço para estes. Coronel, nós trouxemos aqui na sexta-feira uma informação, novamente ontem, e me preocupa muito o posicionamento do Ministério Público Federal, que foi provocado pelo Tribunal Superior Eleitoral para encontrar nestas manifestações financiadores e pessoas que estão utilizando, eu fiquei assustado com isso, né? Da forma como foi colocado, idosos e crianças como escudo humano, chegaram a esse ponto. Coronel, eu tentei dizer o seguinte aqui, primeiro que estão tentando colocar a pecha de financiador para quem de fato está apoiando. E segundo a Constituição, nada impede desse cidadão apoiar, em especial se for uma ajuda humanitária, leia-se, fornecimento de água, de refeição, de estrutura como banheiro químico. Eu não consigo encontrar a palavra financiador para esse cidadão que apoia. E eu não consigo enxergar que um pai e uma mãe estejam utilizando dos seus pais ou seus filhos para que sirvam de escudo humano. Mas é dessa forma, Coronel, que alguns do Ministério Público Federal estão tratando os manifestantes. É preocupante, não é, Coronel? Pitoli, eu conversei com diversas pessoas acima de 70 anos. A pessoa mais idosa que eu encontrei lá tinha 83 anos. Ela foi de livre e espontânea vontade. Eu faço questão, algumas delas, inclusive, foram entrevistadas nas lives que eu fiz, e eu perguntava a primeira coisa era a idade, né? E a segunda agradecia pelo exemplo. Elas estavam lá fazendo a parte delas como brasileira e, mais do que isso, estavam incentivando, porque eu fico muito chateado, Pitoli, de você ver uma pessoa de 73 anos, 75 anos, 83 anos participando de uma manifestação e o jovem de 16, 17, 18 anos de idade no bar bebendo sem passar por lá, sem sequer passar por lá. E me preocupa muito, porque quando você vê uma pessoa de idade se esforçando para estar nessa manifestação, o jovem já teria que ter chegado 3 horas antes. E a gente não vê isso na juventude hoje. A gente está fazendo hoje uma luta para que o futuro deles seja preservado. Lembra-se do que aconteceu na Venezuela, né? Hoje
as pessoas que estão, os pais dessas pessoas que estão na Venezuela não lutaram quando deveriam ter lutado, e hoje a Venezuela está aí protagonizando fome, miséria, pobreza, espalhando isso para o mundo inteiro. O que a gente não quer é exatamente isso. Agora, a imprensa falar isso, o Pitoli, é muito ruim, é perverso demais, é distorcer todos os fatos. Até porque eles não pisam lá de jeito nenhum, porque se pisassem, iam saber exatamente qual é a motivação que todo aquele povo tem. E as crianças, obviamente, elas abrilhantam, são as estrelas dessa festa, são as crianças que estão lá vestidas de verde e amarela, e muitas já entendem exatamente o que estão fazendo lá. Coronel, posso chamá-lo de Mané? Se você incomodaria chamá-lo de Mané? Ah, rapaz, me chamar de Mané, eu acho que eu vou ficar meio bravo. Ficamos ontem, né? Afinal, mas ao mesmo tempo, Coronel, eu fico mais à vontade de se chamar de Mané do que de malandro, né? De malandro, é verdade, né? Malandro é malandro, mané é mané. Eu tô mais afim de ser Mané nessa turma aí. Eu queria ouvi-lo sobre essa fala de ontem do ministro Barroso. Eu trouxe o vídeo repetidas vezes aqui, que veiculou ontem nas redes sociais. O cidadão que aborda o ministro Barroso, primeiro faz um pedido para que ele responda às Forças Armadas. Na sequência, pergunta se ele vai fornecer o código-fonte e termina com o pedido de, por favor, ministro. E é rebatido, a resposta vem: perdeu o Mané, não amola. Coronel, o senhor entende que ao invés de buscar o arrefecimento dessa situação, estão esticando ainda mais essa corda junto à população, Coronel? Com toda certeza. Primeiro que é um comportamento deplorável por uma pessoa que ocupa uma cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, ele protagonizou uma das grandes besteiras da sua vida ao fazer isso. Ele, como ministro, deveria ter sido educado e deveria ter respondido, né? Qualquer coisa, mesmo que fosse uma resposta evasiva: olha, eu não consigo te responder isso agora, me perdoe, um abraço, obrigado, tal, e sai. Mas a educação deveria fazer parte, né, da vida desses ministros, mas infelizmente não é o que a gente vê, né? E até nas palavras do próprio Alexandre de Moraes, num discurso um pouco antigo, acredito eu que 2019, ele falava assim: olha, se você é uma autoridade, você está sujeito às ofensas, você está sujeito a interpelações, às críticas. Quem não quiser sofrer essas críticas, que não entre para a vida pública. É algo muito parecido com isso. Então o recado serve, o próprio recado do Alexandre de Moraes serve exatamente nesse momento ao ministro Barroso, que protagonizou essa frase infeliz aí, praticamente vindo de um ministro, uma grande ofensa. Coronel, o senhor tem acompanhado de perto as manifestações e eu disse hoje aqui pela manhã que são ações distintas. Por exemplo, a gente já vai tratar sobre Carla Zambelli e Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as manifestações por aqui, o partido PL com o relatório que deve ser entregue aí no início do mês de dezembro, né, que pode trazer, entre eles, um questionamento mais severo com relação às urnas e um eventual pedido de anulação do pleito, enfim. Mas eu vejo que tudo isso culmina, Coronel, e queria ouvi-lo dessa sua percepção de quem está participando das manifestações, de um pedido de liberdade. Nós estamos pedindo a nossa liberdade de volta. O senhor tem essa sensação de que este é um objetivo comum, ter a nossa liberdade tomada? O senhor censurado, por exemplo, no Twitter, entre tantos dos seus pares, brasileiros, enfim. O senhor entende que a liberdade é a principal luta, o principal pleito nesse momento? Sim, é o principal pleito, porque a liberdade, ela pode ter as suas particularidades, né? Pode atingir um caso ou outro, mas antes está me cerceando e cerceando a outras pessoas, empresas ou portais, né? Existe um sentido amplo da liberdade. Se a gente começar nesse nível, em querer caçar a palavra de determinadas pessoas que merecem falar e têm o direito de falar, nós estamos indo para um regime ditatorial, nós estamos caminhando para uma ditadura.
Então, essa luta pela liberdade, ela é muito importante. É você ter a oportunidade de usar a Constituição Federal a seu favor. É isso que significa. Então, antes de falar de A, de B ou de C, nós temos que falar de que o Brasil corre sérios riscos, mas sérios mesmo, né, de ser um país comunista por esses pequenos exemplos que nós já estamos vendo. E é essa a nossa luta. Nós vamos para cima, nós vamos para frente, nós vamos lutar até quando for possível. Até quando for possível. Aliás, coronel, o que os ministros do Supremo estão vivendo em Nova York hoje, me perdoe, quem planta abacate não vai colher manga, né, coronel? Não dá, né? Salvo engano, planta abacate, colhe abacate. Plantou o que eles plantaram, aliás, ao longo desses últimos anos, para mim em especial, desde Ricardo Lewandowski, no impeachment da Dilma, dizer o seguinte, ela está empichada, tudo bem, só que ela está elegível, pode participar da eleição em 2018. Não, mas espera um pouquinho, Lewandowski. A Constituição diz que o empichado, 8 anos inelegível. Não, mas eu vou mudar aqui. Para mim, começou a festa ali, coronel. E o que a gente gostaria de ver é a Constituição sendo guardada e protegida por estes. Entretanto, eles viraram as costas para a Constituição. O que eles estão colhendo em Nova York hoje são os frutos dessa semente plantada, né, coronel? Exatamente, Pitoli. Esse fato aconteceu em 2016, ele presidia a sessão do Senado que ia sentenciar a ex-presidente Dilma e, se eu não me engano, é o artigo 53 ou 52, é um dos dois, não me lembro agora, que foi devidamente desconsiderado. Que foi desconsiderado pelo ministro Lewandowski no momento que ele cassou, mas não tirou os direitos políticos. Dali para frente, o que a gente viu foram aberrações. Foram decisões que, se a gente colocar num referendo, num plebiscito, para o público decidir, pode ter certeza que o público decidiria muito melhor do que os ministros. E olha, são inúmeras, né? Inúmeras. A gente tem um rol, eu tenho até anotado no meu celular um rol de mais de 120 decisões do Supremo Tribunal Federal que não é condiz com a vontade do povo, não confere com o que a Constituição diz. E isso choca demais o povo. Então, hoje o povo se faz o que faz nas ruas de Nova York. Cada vez que vê os ministros, acredito eu que todos eles saíram ontem de lá, né? Não tenho muita certeza, mas acredito que todos eles saíram ontem de lá e já chegaram ao Brasil, mas os ministros foram recebidos, né, da forma com que eles tratam a população. Se eles ignoram, destratam a população nas suas decisões, eles foram destratados da mesma forma nas ruas de Nova York. É o preço que se paga por tomar atitudes erradas. Coronel, eu também concluo que eles, a exemplo do que nós estamos vivendo, também perderam a liberdade. Até pela forma como foram recebidos em Nova York, abordados num atravessar de uma avenida, num restaurante, em outras situações, além da porta do hotel, é claro. Eu também entendo que, de uma maneira ainda mais severa, porque nós estamos perdendo a liberdade de expressão, né? O senhor falou, censurado. Nós sob risco, né? Mas eles, eu não consigo acreditar que no Brasil seria diferente um cidadão desse nas ruas, exceto que aqui eles teriam um outro poder, que é de mandar prender imediatamente, o que eles não têm nos Estados Unidos. Só que, de uma maneira bastante precisa, eu posso dizer que eles também perderam a liberdade, hein, coronel? De certa forma, sim. Mas o nível de cara de pau, às vezes é tão alto que eles não se importam. Veja só o Lula. O Lula ficou por meses, digamos assim, até anos, né? Porque ele ficou muito tempo sem poder sair para nenhum lugar, senão ele seria chamado de ladrão. Até hoje, eu duvido o Lula passear numa rua tranquilo sem ser chamado de ladrão uma única vez sequer. É impossível isso. Então, de certa forma, eles perdem a liberdade. Eu fico imaginando se ele for fazer algum evento público. Nesse momento, ele está lá no Egito. Lá no Egito, ninguém vai xingar ele. Mas, em qualquer lugar aqui do Brasil onde ele andar, pode ter certeza que ele vai ser hostilizado mesmo.
né, os erros que ele cometeu e que o partido dele cometeu e que a quadrilha dele cometeu não se apagam de jeito nenhum da memória do brasileiro. Vai demorar muito tempo. E aí sim ele vai pagar por muito tempo mesmo, até além de um possível mandato que ele vai enfrentar pela frente. E é isso o preço de quem faz as coisas erradas descaradamente, de quem rouba o recurso público, de quem toma decisões esdrúxulas. Esse é o preço que tem que se pagar mesmo. Coronel, hoje pela manhã, aqui na Jovem Pan, na rede, a deputada Bia Kicis fez uma fala dizendo que há conversas dentro do PT de que vão governar a partir do ano que vem com a ajuda do judiciário. E aí, diante dessa informação e diante do que a gente viu ao longo desses últimos 4 anos, em especial com as ações de Randolph, né, junto ao Supremo, nós lançamos uma enquete hoje no chat do YouTube que diz o seguinte: o Congresso deve perder ainda mais força no governo Lula, porque não diz em nenhum momento essa fala da Bia Kicis que o governo do PT vai estar governando junto com o Legislativo, compondo com o Judiciário. Em hipótese alguma, não tem legislativo nesta fala do PT. Isso realmente vem para enfraquecer ainda mais o Congresso, que em função dos posicionamentos covardes do Senado, em especial do Rodrigo Pacheco, vê o Supremo invadindo atribuições do Legislativo, hein, Coronel? Eu não duvido que isso aconteça não, Pitoli. Imagina só que o Lula poderá governar por decretos e o Lula poderá governar por decretos e serem endossados pelo judiciário, né? Coisa que aconteceu exatamente o contrário com o Bolsonaro. O Bolsonaro editou alguns decretos que foram suspensos pelo judiciário. Então, para não enfrentar a oposição dentro do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado Federal, é possível que ele faça um governo calcado em decretos e aí sim a Justiça vai ajudá-lo, porque não adianta interpelar, né, porque são matérias que deveriam ser alvo de projetos de lei, e ele, para desviar e encurtar o caminho, ele vai por decreto e aí o Judiciário afiança essa decisão e aí a coisa vai ficando mais difícil. E aí mesmo, Pitoli, que eu falo que mora o perigo da ditadura mesmo, porque aí é o sujeito mandando com a caneta dele. Agora, Coronel, e o jatinho, hein? Já tinha carona, o Alckmin teve que vestir o boné do MST novamente para dizer não, só foi uma carona para o Egito. Nós temos hoje a informação do Tribunal Superior Eleitoral questionando as contas do PT, em especial uma doação não declarada dentro do prazo, feita pelo mesmo Julinho da Juninho da Qualicop. Uma doaçãozinha lá, segundo o PT, singela, de R$660 mil. É o PT sendo o PT, nem demorou muito para aparecer, né, Coronel? R$500 mil, não demorou muito para aparecer, mais de R$500 mil, e já começa a aparecer as coisas tortas que o PT está acostumado a fazer. É dinheiro errado, em hora errada, carona em avião, confrontando a legislação, né? Porque tem que dar o caráter de carona para dizer que não é um táxi aéreo ou algo parecido. E isso fica escancarado demais, né? Essas irregularidades, né? E teria que se tomar providência realmente, né? Esse empresário deveria tomar uma multa com toda a certeza da ANAC, né, para que não fizesse mais esse tipo de prática. Isso é considerado táxi aéreo clandestino, né? Tá mais do que escancarado que essa carona não é exatamente uma carona, né? Ela tem mais coisas por trás disso. E o PT já começa errando sem sequer ter assumido, né? Você pode perceber que as coisas erradas eles praticam o tempo inteiro. É isso, Pitoli. O PT nós nunca vamos poder confiar que é um partido que sabe governar mesmo. Ele sabe governar para eles, do jeito deles, para que eles mesmos se enriqueçam. Agora, Coronel, uma outra notícia que trouxemos hoje é que teve uma reunião lá no Egito
entre Lula e Rodrigo Pacheco. E tem uma fala do Pacheco interessante que ele diz, olha, não está tudo pacificado ainda, mas a gente pode tentar buscar e resolver, né, a aprovação de tirar do teto de gastos o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, por 4 anos. 4 anos. Muitos querem que essa negociação aconteça anualmente. Entretanto, Pacheco já disse, olha, não está pacificado, mas a gente pode conversar e negociar. A gente já entendeu por aqui, né, quem conhece o Mensalão, como o PT conhece, fica fácil de entender também a entrelinha dessa conversa. De fato, como é que deve caminhar essa PEC da gastança ali na Câmara e também no Senado, hein, Coronel? Vai caminhar com ligeira dificuldade, porque pode ter certeza que muitos parlamentares vão cair no ponto do PT e o PT vai vir com uma bandeja de oferendas e os deputados vão pegar com toda certeza. Estão criando dificuldade para que o valor dessas oferendas seja um pouco maior. É isso que vai acontecer, Vitória. Então a leitura, eu estou correto na leitura, né, Coronel? Corretíssimo, está corretíssimo. Isso a gente pode conversar, isso é viável, não sei o quê, e essas conversas vão andando justamente para o preço ficar mais alto. Lamentavelmente, quem vai pagar isso é o povo, né? E eu diria para você, olha, o Bolsonaro, ele tinha a expectativa de fazer o Auxílio Brasil aí com R$600 para 2023 sem sequer estourar o teto de gastos, ou seja, enxugando a máquina administrativa, fazendo sobrar recursos para que a gente pudesse pagar o Auxílio Brasil em R$600, e isso daria algo em torno de 60 bilhões, alguma coisa assim para o ano que vem, e aí a gente estudaria 2024, 25, 26, mas o fato é que a gente ia aos poucos abrindo espaço no orçamento para fazer isso. Agora, chegou o sujeito que não conhece do orçamento, não sabe como ele está nesse momento, né, e vem já criando 13 ministérios, deve trazer toda a cupinchada dele, que foi demitida em 2019 pelo presidente Bolsonaro, algo em torno de 25 mil cargos, vai trazer todo mundo de volta, a festa dos cargos, deve dar aí de 40 a 80 cargos para cada deputado que tiver na base, né, e isso é significativo mesmo, é comissionado aqui, comissionado ali, e ainda os famosos dinheiros em emendas que não estão no orçamento, ou seja, será desse extra-teto mesmo. Né? Vão abrir um teto de 200 bi, mas o Auxílio Brasil é 68, 70. E os outros 130, o que é que vai fazer? Os outros 130 vão dividir, fazer isso e fazer aquilo, e aí você pode ter certeza que o governo vai ter uma base muito boa para poder votar tudo o que quer. Coronel, e queria ouvi-lo também sobre o ocorrido ontem com o vazamento de um relatório prévio do voto legal do Instituto contratado pelo Partido Liberal, pelo PL. Aí o partido, não tem nada disso, o relatório oficial é sigiloso enquanto ele está sendo confeccionado e será só entregue no início de dezembro. Como é que isso se deu? Teve algum objetivo de fato, o vazamento desse relatório prévio, que sugere inclusive a anulação do pleito? Qual a leitura do senhor, Coronel, com relação a este fato? Bom, primeiro para dar notícia, que o PL vai comprar essa briga e vai tentar impugnar essa eleição mesmo através de provas. Segundo, o PL não faria isso se não tivesse algo com bastante substância, com bastante solidez de informações. Então ele deve estar preparando um relatório bastante contundente a respeito das eleições, tanto é que não é para anular o segundo turno, não, é para anular a eleição, primeiro e segundo turno. E eu acredito que o PL não faria algo que não fosse verdadeiro, né? Algo que fosse só para cortina de fumaça, para poder cair no descaso daqui a algumas semanas. Não, é algo contundente mesmo, que está sendo preparado, e assim que for apresentado vai ser submetido à corte do TSE. E aí vamos aguardar o resultado. Que bom, fiz a leitura correta. Obrigado, Coronel. Coronel, mais um assunto. Hoje pela manhã também veiculei aqui na rádio um vídeo do Lula, lá no Egito, construindo um discurso que, ao meu ver, deve ser encampado pelo consórcio de imprensa para tentar colocar no presidente Bolsonaro a pecha de criminoso.
dizendo que nós vivemos hoje uma tragédia social, econômica e ambiental. Mentira contada pelo mesmo que disse que tem 30 milhões de crianças passando fome no Brasil, nas ruas, né? O mesmo mentiroso contando outra mentira. Então, que o Brasil vive uma tragédia social, econômica e ambiental e que, embora tenha 2,7% da população mundial, teve 12% dos óbitos pela Covid em função de uma atitude criminosa do governo Bolsonaro. Coronel, a minha preocupação, quero ouvi-lo. Esse discurso comprado pelo consórcio de imprensa, nesta ação recorrente de desumanização do presidente Bolsonaro, pode construir o discurso de quem quer prendê-lo pós saída do mandato. Estou errado nessa leitura? Não, de forma alguma. E o PT vai tentar isso, pode ter certeza absoluta. E por que ele vai tentar? Porque sabe, e o PT vai tentar de todas as formas fazer isso, porque sabe que para 2026, se eles quiserem dar continuidade no projeto deles, eles precisam ganhar a eleição. E o Bolsonaro, desde já é o maior adversário deles, com 58 milhões de votos, já fica credenciadíssimo a disputar a eleição e, obviamente, com os erros que eles com certeza praticarão nesses próximos 4 anos, né, se eles assumirem, vamos deixar bem claro, se eles assumirem, com os erros vai ficar muito difícil a continuidade. E o Bolsonaro, ele vem com toda a força mesmo, vem com o seu... Esses 58 milhões de votos que o presidente Bolsonaro teve, pode ter certeza que esses são absolutamente fiéis a ele. Fiéis, né? Sendo que alguns poderão, lembrando que 90 milhões não votaram no Lula, então tem 32 milhões de votos aí ainda que podem ser agregados a uma próxima campanha do presidente Bolsonaro em 2026, com toda certeza. E para tirar o Bolsonaro da corrida presidencial, eles vão tentar de tudo. Não é à toa que o PL já colocou o presidente Bolsonaro como presidente de honra e lhe dará toda a estrutura necessária para essa caminhada. Coronel, sempre uma honra conversar com o senhor. Peço, por gentileza, que leve um abraço a todos que estão ali em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, no Ibirapuera, ali no entorno. Um abraço fraternal a todos ali e a gente conta sempre com o senhor por aqui, Coronel. E aproveitando, 1 milhão e quanto hoje, Pitoli? Quer ver? Põe na tela aí a edição, por gentileza. Número de inscritos aí em nosso canal, Coronel Tadeu quer saber. A gente está buscando 1.087.000. Quer ver só, Coronel? A gente vai pôr na tela. Fala, Alex Silva, por gentileza. Faltando 16.